Top 9 suplementos inúteis. Os suplementos vitamínicos muitas vezes são associados às pessoas que praticam exercício físico e optam por viver uma vida mais saudável. Deste modo, podemos pensar que não há mal nenhum em completar a alimentação com vitaminas. Seguindo essa lógica, quanto mais vitaminas no organismo, melhor, certo? Errado! Inúmeras pesquisas científicas comprovam que, pelo contrário, o excesso de suplementos vendidos em farmácias pode até ser prejudicial ou, na melhor das hipóteses, ser totalmente descartados através da urina. Iremos ver os 9 suplementos inúteis que não vão agregar valor nenhum à sua vida. Número 9. Whey hidrolisado. Existem basicamente 3 tipos de extratos proteicos disponíveis no mercado, sendo a versão hidrolisada, que foi quebrada a partir de um procedimento chamado hidrólise, é ofertada como uma proteína de absorção mais rápida e eficiente, e é, portanto, a mais cara. Entretanto, a proteína hidrolisada não é superior, oferecendo até mesmo efeitos colaterais indesejáveis. O método de hidrólise utiliza ácidos que quebram a proteína integral em aminoácidos, deixando-os em suas formas livres. Dentro da estrutura natural, os aminoácidos são metabolizados no fígado e liberados gradualmente para os locais em que serão utilizados. Mas em sua forma livres, são rapidamente absorvidos na corrente sanguínea. Essa absorção rápida desequilibra o organismo e, no caso específico de 2 deles, o ácido glutâmico ou o glutamato e o ácido aspartico, componente do aspartame, pode ser especialmente nocivo. Ambos são conhecidos como excitocinas e podem gerar reações diversas, desde diarreias e dores de cabeça até problemas cardíacos sérios, dependendo da sensibilidade de cada um. E ao se acumularem no cérebro, vão danificando os neurônios, podendo até mesmo matar as células cerebrais. Um concentrado proteico não aumenta o nível de glutamato no plasma sanguíneo. Já uma proteína hidrolisada pode elevar em até 20 vezes a concentração de glutamato no sangue. Isto está muito longe de ser saudável ou desejável. Número 8. Ômega 3, 6 e 9. Quando o consumo de alimentos ricos em ômega 6, 3 e 9 é muito maior do que o recomendado, pode aumentar o risco de diabetes e doenças cardiovasculares. Alguns dos principais efeitos com o consumo de ômegas 3, 6 e 9 podem acontecer devido à ingestão superior à quantidade recomendada, podendo incluir dor de cabeça, dor abdominal, enjoo e diarreia. Além disso, estes suplementos podem apresentar um sabor forte, provocando suor e hálito com cheiro de peixe. Os suplementos com ômega 6 não são recomendados para pessoas que têm convulsões ou doença obstrutiva pulmonar crônica. Além disso, os suplementos com ômega 3, 6 e 9 podem interferir na ação de medicamentos como anticoagulantes, quimioterápicos, ceftazidima, ciclosporina e fenotiazina. Os suplementos de ômega 3, 6 e 9 podem ser indicados durante a gestação, a amamentação ou para o tratamento de questões específicas. No entanto, a dose recomendada varia de acordo com as necessidades nutricionais individuais, com o tipo de alimentação e com o estado de saúde atual. Por isso, esses suplementos só devem ser consumidos sob a orientação de um médico ou nutricionista. Número 7. Termogênicos caros e que contenham apenas cafeína. Em busca de acelerar o processo de perda de peso ou até mesmo de definição muscular, muitas pessoas investem nos chamados suplementos termogênicos, que contêm substâncias que prometem acelerar o metabolismo e turbinar a queima. Apesar da promessa de contribuir para o emagrecimento, essas substâncias não apresentam um efeito pronunciado, portanto, não trazem resultados efetivos para a perda de peso se usadas como uma estratégia isolada. Em teoria, essas propriedades auxiliariam o emagrecimento e melhorariam a disposição diária, a performance e o ânimo. Mas nenhuma dessas alegações se comprova cientificamente. Além de não terem seus efeitos e segurança comprovados, o uso de termogênicos está associado a riscos à saúde.
A cafeína ingerida em doses excessivas, por exemplo, pode causar tremores, insônia, pressão alta, taquicardia e ainda gerar desconfortos gástricos, efeito que também pode aparecer com o consumo da curcumina e da capsaicina. Já as acnes não são comuns em se tratando de substâncias liberadas pela Anvisa, portanto, fique de olho. Número 6. Tribulus terrestres. Para a maioria dos usuários, muitas pessoas acreditam que, por ser natural, o medicamento não traz nenhum risco, porém toda substância deve ser utilizada com cautela, de acordo com as recomendações médicas, farmacêuticas e da bula. Estudos também demonstram que a planta diminui o nível de glicose do sangue, por isso pode interagir com medicamentos para diabetes, como a glimiperida, glibenclamida, insulina, pioglitazona, rosiglitazona, cloporpramida, glipizida e outros. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com suplementos de tribulus terrestres são dor de estômago, refluxo, diarreia, náusea, vômito, prisão de ventre, agitação, dificuldade para dormir ou aumento do fluxo menstrual. Quando utilizado em excesso e por muito tempo, o suplemento de tribulus terrestres pode causar alteração de ciclo menstrual, acne, aumento de pelos no corpo, aumento da próstata, aumento do clitóris, danos nos rins e fígado. Além disso, o suplemento de tribulus terrestres pode aumentar ou diminuir o efeito de medicamentos para tratar a diabetes, pressão alta e anticoagulantes, sendo recomendado informar ao médico sobre o uso destes medicamentos. Número 5. Palatinose. Com sabor e aparência semelhantes ao do açúcar de mesa, inclusive as mesmas calorias, a palatinose tem um poder adoçante cerca de 50% menor e um valor de mercado bastante alto que chega a ser 10 vezes maior do que outros suplementos. Fonte de carboidratos, como a dextrose e a maltodextrina. O consumo de doses acima de 50 gramas pode levar a um quadro de diarreia, já que esse carboidrato tem o perfil de atrair água para o intestino. O suplemento também pode causar enjoo em algumas pessoas devido à digestão lenta. Não existem estudos que demonstrem algum efeito deletério da palatinose, consumida por um longo período. Mas é importante lembrar que, por se tratar de um açúcar, a substância possui calorias e pode contribuir para aumento de peso em uma dieta não equilibrada. E o acúmulo de gordura, sim, traz prejuízos ao corpo. Número 4. Pró-hormonal. Quem frequenta academias de musculação provavelmente já ouviu falar dos pró-hormonais. Tratam-se de precursores biológicos, sintéticos ou não, dos hormônios esteroides. Trocando em miúdos, são substâncias utilizadas para ganhar massa muscular e ajudar na conquista do tão sonhado corpo perfeito. O especialista explica que os pró-hormônios são base dos esteroides anabolizantes, drogas que imitam o hormônio masculino e, por sua vez, dão ao corpo a capacidade de construir uma maior quantidade de músculo. Muito mais fácil do que sem essa fonte externa de testosterona. Essas substâncias milagrosas podem, entretanto, desencadear uma série de efeitos colaterais, tais como perda do apetite sexual, perda de cabelo, ginecomastia, que é o crescimento das mamas nos homens, alteração na pressão sanguínea, danos ao fígado e rins, alteração no colesterol e acne, uma vez que elas têm a mesma ação dos anabolizantes orais ou injetáveis. Certos tipos de anabolizantes podem ser indicados se for constatada deficiência hormonal. Alguns só podem ser consumidos por pacientes portadores de patologias, como hipogonadismo, em casos de tumores nos testículos, acidentes que levam à perda destas glândulas, astronautas que permanecem meses no espaço e doenças como degenerações e neoplasias. Número 3. Maltodextrina, quando se busca energia e disposição. A maltodextrina é orientada para quem pratica exercícios aeróbicos intensos ou musculação. Diabéticos normalmente devem evitar o consumo desse suplemento, pois trata-se de um carboidrato de rápida absorção e, por isso, eleva rapidamente os níveis de glicose, causando hiperglicemia. O consumo em excesso da maltodextrina pode acarretar certos problemas.
Pode ocorrer um aumento na produção de insulina em decorrência dos picos de glicose, o que favorece a hipoglicemia, por exemplo. As chances de uma reação existem assim como em qualquer outro suplemento. No entanto, elas são maiores caso o preparo de maltodextrina esteja mais concentrado do que o recomendado, podendo causar queimação, enjoo, náuseas, ânsias, gases e cólica abdominal. Também há a possibilidade de quadros de diarreia aquosa devido à sua grande afinidade com água, uma vez que a substância atrai mais líquido para o intestino, causando problema. A orientação para o uso de maltodextrina só pode ser feita por um nutricionista ou um médico especializado. Ao comprar o suplemento, vale observar se a embalagem não está furada e se está mantida em local seco e arejado. Número 2. ZMA. Tem como objetivo principal melhorar o desempenho em treinos de força a partir dos elementos básicos de sua fórmula. Quando ingerido nas doses recomendadas, normalmente o ZMA não provoca efeitos colaterais. Porém, se ingerido em excesso, pode provocar sintomas como diarreia, náuseas, cãibras e dificuldade para dormir. Quem toma esse tipo de suplemento deve fazer exames regulares aos níveis de zinco no organismo, uma vez que o seu excesso pode reduzir o sistema imune e até diminuir a quantidade de colesterol bom. O consumo de ZMA não apresenta efeitos colaterais se o indivíduo mantiver os nutrientes dentro do índice de normalidade, mas o excesso pode causar quadros de diarreia. Além disso, o consumo crônico e sem necessidade pode gerar uma ação pró-oxidativa e iniciar um processo inflamatório no organismo, causando diversos efeitos ao longo do tempo, e inclusive levar à obesidade. Daí a importância de haver um equilíbrio desses nutrientes no organismo. Número 1. Suplementos para estimular GH. O GH, ou HGH, é conhecido como hormônio do crescimento e é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do corpo desde os primeiros anos de vida. Esse hormônio, naturalmente produzido pelo organismo através da glândula hipófise, é responsável por aumentar a síntese proteica e auxiliar no processo de recuperação muscular e na construção dos músculos. O uso desses suplementos, quando em excesso, desequilibra a produção hormonal natural do corpo, pois o organismo tem um sistema inteligente próprio para manter as taxas hormonais estabilizadas. Se a pessoa estimula a produção de um determinado hormônio, esse, somado ao que já é produzido, e o organismo entende que há uma desregulação no processo natural, tenta equilibrar, produzindo mais hormônios contrários para balancear. Nos homens, uma consequência comum é o aparecimento de características femininas, como aumento das mamas, impotência sexual, redução dos testículos e infertilidade. As mulheres também podem consumir esses suplementos, mas seu consumo exacerbado pode tornar a voz mais grossa, aumento da quantidade de pelos, queda de cabelo, desregulação da menstruação e, claro, o corpo fica mais masculinizado. Vale lembrar que esses suplementos não fazem milagre. A maioria das pessoas pensa que ganhar massa muscular é fácil e rápido, mas não é. A prática de exercícios e uma alimentação adequada para o objetivo são fundamentais. Mais uma vez, informamos que o consumo de qualquer suplemento alimentar deve ter o acompanhamento de um médico ou nutricionista. São eles que sabem a real necessidade de suplementação, assim como as doses a serem consumidas. E hoje ficamos por aqui. Qual parte do vídeo de hoje te deu a impressão mais forte? Comenta aí. Aproveita, se inscreve no canal, dê o seu like e ativa o sininho para não perder mais dicas do corpo hipertrofiado. Até a próxima e fica firme!